Oi, gente! Bom, hoje, nos nossos 10 minutos com a Ana, eu vou voltar a uns 2 dias atrás, 3 dias atrás aí, quando eu falei de como calcular aí, né? Dei dicas de como calcular a validade dos produtos, né? Aí, porque depois desse vídeo, várias pessoas me mandaram mensagem perguntando como que faz quando, por exemplo, é um produto que tem recheio, né? Então, tipo um bolo, né? Um bolo decorado, né? Que tem massa, calda, recheio, cobertura. Como que se calcula nesse caso aí, que não é um produto único, tá? Então vamos lá, porque realmente é uma questão importante, né? Isso aí. O que eu quero que vocês entendam é assim: se você tá fazendo os testes aí de um produto, né, que tem recheio, calda, cobertura, né, massa, no caso de um bolo, o que você vai ter que considerar? Você vai ter que fazer os testes separadamente. Então, tipo, teste da calda, teste da massa, teste do recheio, teste da cobertura. E aí, você vai ter o resultado lá, né? Então, de acordo com os testes aí que você fizer, né? Que aí você segue as regrinhas que eu falei no vídeo de validade aí, de como, né? Que eu dei dicas de como você calcular a validade de um produto, você vai calcular separadamente e aí você vai considerar o de menor validade. Então, quando você monta, por exemplo, um bolo, né? Que tem massa, calda, recheio, cobertura, você vai dar como validade, você vai calcular como validade desse bolo como um todo, né? Ele já decorado aí, você vai levar em consideração qual é a validade menor que tem aí nesse bolo. Então, tipo, é o recheio que deu uma menor validade, então você vai considerar a validade do recheio, entendeu? Então, é sempre o que tem menor validade, o que é mais perecível, o que é mais possível aí de estragar. Então, normalmente no caso de um bolo decorado, montado aí, recheado e tudo, normalmente é o recheio que é menos, né? Que é mais perecível, que tem menor validade. Então, você sempre vai considerar isso, né? Essa questão. Agora, tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, você usa aí para molhar o bolo leite com chocolate, tá? O leite, né? A gente sabe que é um produto altamente perecível. E você usa isso, por exemplo, num bolo coberto com pasta americana, né? O que não é aconselhável, né? Bolo com pasta americana é uma coisa à parte que você tem que tomar cuidado, porque não é todo tipo de recheio, não é todo tipo de calda que você pode usar, né? Nesse bolo. A gente pode falar isso, vamos falar isso, né? Na segunda-feira, tá? Eu vou marcar aqui, a gente conversa sobre isso, porque isso é muito importante também, e é uma dúvida que as pessoas têm muito, tá? Então, se você usa uma calda, você simplesmente tira o leite lá da geladeira, mistura com o chocolate, e aí você molha o seu bolo, tudo bem, é um leite já industrializado, que ele já tem, né? Tem produtos aí para dar uma validade maior, ou ele já foi pasteurizado, tá? Não tem problema. Mas o ideal quando você vai usar esse tipo de ingrediente aí para molhar o bolo é tipo, você pega o seu leite, você ferve ele para você garantir, né? Aí que ele vai aumentar a validade dele. Então você vai ferver. Pode até ferver já com chocolate, né? Se for chocolate em pó, ferveu, desliga e espera ele esfriar para usar. Essa fervura já aumenta a validade. Mas para um bolo, por exemplo, de pasta americana, ele não é aconselhável, né? Usar. Né? Então tem que ver tudo isso, né? Que tipo de ingredientes você está usando aí na composição do seu bolo, ok? Para você calcular a validade. Mas sempre tenha em mente que você tem que fazer os testes de validade para cada item. Então, o da massa,
tem que fazer para o recheio, tem que fazer para a calda e para a cobertura. E aí sim você vai verificar qual é o que tem menor validade aí, né? Qual é o mais perecível. E aí sim você vai determinar com esse que tem, né, menor validade, a validade do seu bolo como um todo aí, o seu bolo decorado aí, recheado e decorado, tá? Então, se você, nos seus testes aí, você vê que você dá um prazo de validade com segurança, como a gente falou no vídeo aí de validade, de 5 dias para um recheio refrigerado, por exemplo, né? Então, o seu bolo, e é a menor, né? A menor validade. Então, o seu bolo montado aí, decorado e tudo, ele vai ter 5 dias de validade. Só que, gente, tem que tomar muito cuidado, porque assim, essa validade é a partir do momento que você monta o bolo. Então, não é quando esse bolo chega para o cliente. Então, isso tem que tomar muito cuidado, tá? Porque você, por exemplo, um cliente te encomenda um bolo aí decorado, papapá, né? Aí, você monta o seu bolo, ele encomenda para você no domingo, para entregar no domingo, para ele receber no domingo, por exemplo. Então, você, tipo, na quinta-feira você faz as massas, né? Você faz até o recheio, ou na sexta. Na quinta você faz as massas. Na sexta, por exemplo, você faz os recheios, né? E aí você, de noite da sexta-feira, você monta o seu bolo. Essa validade aí, ela já tá rodando, né? Então, se o recheio são 5 dias aí refrigerado, é a partir do momento que você faz ele. Então, se ele já tá num bolo, você já conta aí os dias que ele tá ali, então já se perde, tá? Então, se o recheio tem 5 dias de validade aí, para o consumo, né? O bolo, por exemplo, a partir do momento que você monta ele, que ele já fica na sua geladeira, você já tem esses dias que você já tem que contar com essa validade. Então, se são 5 dias, quando ele chegar para o cliente, tipo, o cliente não vai ter 5 dias, ele vai ter tipo 3 dias aí, 2 dias para consumir. Então, isso é muito importante e normalmente isso as pessoas não levam em consideração, tá? Então, tem que pensar em tudo. É por isso que por exemplo, quando eu vou, né, quando eu trabalhava aí, eu fazia algumas encomendas, mas nunca trabalhei com encomendas em geral, assim, eram sempre encomendas especiais, né, porque o meu foco sempre foi os cursos, né, não era encomendas, mas eu, em algum momento aí da minha jornada, eu abri, né, para fazer algumas encomendas de determinados produtos, também não eram todos, né, de determinados produtos, né? Então, assim, quando você faz a encomenda, que a pessoa te encomenda, a partir do momento que você começa a fazer aquilo ali, você já tem que contar aí a validade. Então, é importante. Então, eu sempre procurava fazer o mais fresco possível, o mais perto possível da entrega, né? Para poder dar o máximo de validade para o cliente, entendeu? Só que nem sempre é possível. Então, a gente sabe que um bolo, né? Quando você vai montar um bolo, o ideal não é montar ele, fazer a massa no dia, o recheio, fazer tudo no mesmo dia, montar no mesmo dia e entregar para o cliente. O bolo já você tem que fazer com antecedência. Primeiro que, quando você faz uma massa de bolo, né? Para você usar aí na montagem, o ideal é você fazer a massa num dia e você usar no outro dia, porque aí ela tem uma estrutura melhor para você trabalhar, né? Então, ou você faz no dia, né? Monta e aí no outro dia você dá continuidade, né? Eu gosto sempre de trabalhar com massas, com bolos montados, massas que você faz no dia anterior, tá? Porque ela realmente estabiliza, ela te dá uma estrutura melhor, não no mesmo dia que faz. Então já conta daí, né? O recheio também, você tem que usar frio o recheio, não dá para usar quente, então você já vai ter esse tempo. Então tem que se programar aí, então um bolo recheado aí, decorado, não dá para você fazer no mesmo dia. Então já tem que levar em consideração esses tempos aí, na hora do cliente receber, né, esse bolo. Então, nem sempre ele vai receber o bolo em que ele vai ter 5 dias de validade, se essa for a sua validade aí, né, para esse bolo
E outra, tem que levar muito em consideração como que vai ser o armazenamento desse bolo. É bolo para se conservar no ambiente ou é bolo para se conservar na geladeira? Então, tem certos tipos de bolos, tipo chantilly, que você é aberto aí a usar qualquer recheio, usar o que você quiser aí, né? E tudo que ele é um bolo para se conservar em geladeira, né? Então, tudo isso você tem que determinar aí na hora de você fazer. Mas o ponto e a dúvida aí, né, que as pessoas me mandaram aí, é exatamente a questão qual é a validade que se coloca, já que tem vários itens que se trabalha, massa, recheio, cobertura, caldo. Então, sempre considera a que tiver menor validade, tá bom? Então, mesmo ele estando montado aí com itens que tem uma validade longa, mas a partir do momento que você junta tudo, você vai considerar o que tem menor validade aí, beleza? Então é isso. E bom final de semana aí, né, para vocês. E a gente se vê segunda-feira. E aí a gente fala um pouco sobre os tipos de massas, de montagens de bolo, de recheios, né, e caldas e tudo que podem usar aí. Tá bom? Então, beijo, gente. Até segunda.